A graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus por este culto. Primeiro dia da semana, estamos aqui agradecendo o nome do Senhor. E hoje, como o dia dos pais, né? Nós agradecemos a todos os pais, parabéns a todos os pais. Eu também sou pai. E agradecer esta oportunidade para agradecer a todos vocês. Convido a amada igreja que abramos aí as suas amadas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Na minha versão, todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjares, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua algeva. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Meus queridos, amados irmãos, hoje, como o Dia dos Pais, hoje queremos também comemorar os Dias dos Pais e também mães que também têm essa incumbência de cuidar dos seus filhos, que também são responsáveis por cuidar dos seus filhos, e também pais que são pais espirituais, mães espirituais que cuidam de filhos, embora essas pessoas não tenham filhos, mas cuidam espiritualmente, zelando, orando e cuidando dessas pessoas. Nós louvamos a Deus por essas vidas, por esses pais que cuidam desses filhos. E hoje veremos à luz da palavra do Senhor, Deus como prioriza essa palavra do Senhor, que é priorizar sobre a sabedoria de Deus, em relação à nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso lar. Em relação ao mundo, como nós vivemos hoje, nesse mundo cotidiano, que os valores verdadeiramente estão andando em contramão contra nossas vidas, contra os nossos filhos, contra nossos familiares e pessoas, vizinhos. Nós hoje temos essa incumbência como pais, como mães que cuidam dos seus filhos, ter esta sabedoria que vem de Deus, onde o homem utiliza a sua sabedoria para ele mesmo, para ele se edificar a sua própria sabedoria, os seus próprios benefícios. E isso, amados irmãos, onde a palavra de Deus, ela nos reverte, diz assim o seguinte, em Provérbios 2:6, ele vai dizer: como Criador de todas as coisas, Deus é a fonte de toda e verdadeira sabedoria. Contudo, a sabedoria vem de Deus, podemos ultrapassar qualquer dificuldade se nós tivermos a sabedoria daquele que está no céu. O nosso Pai é aquele que dá a verdadeira sabedoria para que podemos seguir e orientar a toda a nossa família. Sabemos que temos um Pai que está no céu, aquele que cuida, orienta e ajuda todos os seus filhos na nossa caminhada. E isso, amados irmãos, é glorioso. É um privilégio de nós termos um Pai que está cuidando de mim e cuidando de você todos os dias. Nós não temos outra relação ou outro nome qualquer de dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida e da nossa família. Os salmos que acabamos de ler são entre os 15 salmos de romagem, que literalmente significa canção da subida. Os salmos de romagem, eles foram compostos com a finalidade para os peregrinos, quando iam à cidade de Jerusalém, cantar e engrandecer o nome do Senhor. E a cidade de Jerusalém, aproximadamente era 750 metros acima do nível do mar. Então os peregrinos iam cantando
e vinham de várias partes do mundo para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E o seu objetivo era todos eles encontrar no templo lá em Jerusalém. Eles cantavam esses salmos com atitude de alegria, de ações de graças, renomeando as obras do Senhor na história e reafirmando a sua fé em Cristo. Este salmo, além do Salmo 72, que é do Salmo de Salomão, também este Salmo 127, também escrito por Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, conhecido pela sua sabedoria. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Na verdade, é uma coletânea de livros. É um livro que de mais tempo demorou a ser composto, aproximadamente mais de 1100 anos. O livro de Salmos é composto de louvores, lamentos, gratidão, exaltação, de petição de pecados e também de tristezas e também de adoração ao nosso Deus. É um salmo rico e belíssimo para as nossas vidas, é um ponto central para que nós possamos alimentar diariamente. O Salmo 127 retrata esse que nós lemos verdadeiramente os conselhos sábios de Salomão. E é que nesta noite vamos mergulhar um pouco e entender que o que Salomão vai nos retratar nesta noite para que possamos aprender com sabedoria e priorizar para as nossas famílias. E aqui, amados irmãos, pois somente Deus, amados irmãos, é o nosso Pai, é o nosso provedor das nossas necessidades. E o único poder que dá sabedoria. A mim e a você. É o único que dá sabedoria, segurança, orientação e descanso para nossas vidas. Às vezes nós tentamos encontrar sabedoria em alguma coisa da nossa vida, mas a sabedoria só vem daquele que está no céu. E a sabedoria que Salomão nos transmite neste salmo não é uma sabedoria sobremodo elevada para grandes teólogos e filósofos, estudiosos em destaque, mas uma sabedoria prática que nós vamos ver nesta noite, que nós podemos aplicar para a nossa vida cotidiana, para pais e mães que também têm essa incumbência de cuidar dos seus filhos. E aqui eu gostaria de refletir, alguns irmãos, algumas verdades a respeito desta sabedoria que Deus vai nos ajudar nesta noite. Pais, priorizando a sabedoria de Deus, a primeira verdade, a nossa sabedoria está fundamentada em Deus. Por quê, amados irmãos? Porque tudo vem de Deus. Essa sabedoria não vem de nenhum homem, não vem de nenhum sábio, nem de nenhum cientista, mas esta sabedoria, amados irmãos, ela vem de um único Deus. E que nós não podemos esquecer esse detalhe. E uma coisa importante, amados irmãos, é que essa sabedoria, ela é única. Ela é única, porque ela só vem de Deus. Amados irmãos, o primeiro aspecto muito claramente exposto nesse salmo é que não existe verdadeiro sucesso sem auxílio da bênção de Deus. Estas afirmações estão registradas aqui no versículo 1 que nós vamos ler aqui. Se o Senhor não edificar a casa. E aqui nós podemos entender aqui. E veja que aqui nesse salmo a gente vai começar pelo menos com a letra si. Este si, amados irmãos, ele vai ser uma partícula condicional. Todavia ela não foi usada para gerar uma incerteza, mas justamente ela vai aplicar uma verdade. Ou seja, o que aqui Salomão quer dizer, se na verdade é uma verdade que nós podemos dizer assim, o esforço humano é totalmente em vão. Todo o nosso esforço que nós vamos fazer na nossa vida é totalmente em vão se nós não tivermos a direção de Deus. E quando nós falamos aqui, retratando nesse primeiro versículo aqui, nós estamos falando da verdadeira da casa, de uma construção de uma casa. E quando nós falamos de uma construção de uma casa, nós estamos falando de um firmamento. Uma casa precisa de quê? De um bom tijolo, de um bom cimento, de um bom pedreiro
tudo que relaciona um bom conjunto para que possa ser edificada. Jamais podemos construir uma casa, jamais podemos construir qualquer coisa se não estiver edificada com o firmamento. E o que o Salomão está falando aqui, ele não está falando de uma casa e nem de um templo, mas das pessoas que estão dentro da casa. Somos nós, as pessoas que estão dentro da casa. E que isso que tem que dizer um firmamento condicional ao nosso Deus. E aqui é interessante que a primeira afirmação foi que o Senhor não edificará a casa, em vão os que trabalham, os que edificam. Então Salomão ilustra aqui, amados irmãos, a construção de casas, como eu falei. Mas o que nós vamos aprender sobre a respeito dos firmamentos? A primeira, essa está firmado na rocha, e a outra não está firmado, que é na areia. Quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, vamos falar o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que nós podemos aprender aqui é que nós, como seres humanos, como pai, como mãe, como família, se nós verdadeiramente cultivar a nossa família verdadeiramente na palavra do Senhor, a primeira coisa que nós temos que entender, que nós temos que conhecer a Cristo, que nós verdadeiramente temos que estar fundamentado na palavra de Deus, e nós temos que entender que somente Ele é o fundamento de todas as coisas. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas se Ele não tiver fundamentado na sua vida, tudo pode cair por água abaixo. Por isso que aqui Mateus vai falar sobre isso, e Jesus vai repreender sobre quem está firmado na rocha. Se uma casa está firmada na rocha, ela está segura. Nenhum homem pode dar segurança. Nenhuma pessoa pode dar segurança. Por mais que lugar que você for, por mais que a pessoa seja rico, por mais que a pessoa já tenha empreendimentos, mas ele não vai estar fundamentado na palavra do Senhor. Veja que há duas maneiras importantes aqui que nós vamos entender. Primeiro, quando o homem ele constrói a sua própria vida em si próprio. É quando ele constrói uma casa e ele está baseado nos seus próprios conhecimentos, nos seus próprios recursos financeiros, nas suas realizações, nos seus bens e seus negócios. O que ele está fazendo aqui é que ele está fundamentado nele próprio, a sua própria segurança, no seu próprio entendimento, no seu próprio intelecto. E ele vai dizer que edificar a casa, nessa casa, em vão, porque ele não está edificando na sabedoria de Deus. Porque se ele tivesse na sabedoria de Deus, consequentemente, ele estaria com êxito. Em Provérbios vai dizer assim, olha, 16, de 1 a 3, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Jamais, amados irmãos, podemos ter êxito na nossa vida se nós não tivermos o entendimento e a sabedoria de Deus. A outra maneira é quando o homem ele está examinando as Escrituras e na sua vida toma decisão a partir da palavra de Deus. E quando o homem toma a decisão de ouvir a voz de Deus e escutar a voz de Deus, ele está fundamentado na rocha. Quando nós estamos fundamentados na rocha, amados irmãos, estamos seguros, nada pode dar errado. Você já viu quando constrói um prédio, um edifício, quanto tempo demora para construir? Quando constrói uma base, eu não sei o tempo, mas leva meses, porque leva cimento, brita, arame, ferro, todos aqueles componentes que o prédio segura. E a maior tecnologia no Japão, onde existem alguns prédios que seguram até terremotos. Então imagine quanta tecnologia para segurar um fundamento que está fundamentado na rocha. E quando estamos seguros, está fundamentado em Deus. E quando nós, os seres humanos, estamos fundamentados em Deus, amados irmãos, nós temos a capacidade de entender e estar seguro com o Senhor.
E veja que em Mateus capítulo 24, 7 e 24, na segunda estrofe, que é o 25, ele vai dizer: quando estamos seguros em Deus, quando estamos seguros em Jesus Cristo, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E quem é essa rocha? Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, amados irmãos, estamos seguros. Esta rocha, amados irmãos, que nós estamos aqui lendo, é Ele próprio falando, Jesus Cristo, olha, está fundamentado na rocha. Essa rocha sou eu que posso segurar todas as coisas. Sou eu que tenho esse entendimento para orientação para vocês. Somente eu tenho essa sabedoria de cuidar da sua família. Sou eu que posso cuidar desse lar. Sou eu que posso cuidar dos teus filhos e do teu lar e dar orientação para que você possa seguir na sua vida. E veja outro fundamento, ao contrário do que nós lemos, que é o fundamento no versículo 26, aquele que ouve as minhas palavras e não ouve, né, e não cumpre, e aí compará-lo ao homem incessado que edificou a sua casa sobre areia. E quando nós olhamos a areia, amados irmãos, a areia ela não tem firmamento. Você já correu na praia? Quando você corre, você não tem firmeza na areia. Você começa a correr na areia e às vezes você quer cair. Se você correr a 100 metros, você não consegue, numa linha firme, de uma tentação de chegar no início até o fim, porque ela tem a tendência de afundar. E muitos já viram falar em areia movadiça que quanto mais você se mexe, mais você afunda. Essa é a areia. Quanto mais você faz as coisas erradas, que você não está fundamentado na palavra, você começa a afundar. E a palavra do Senhor aqui é sábia, porque Ele vai dizer que todas as pessoas que não estão vivendo literalmente na palavra do Senhor, não está cumprindo, que a sua casa não está fundamentada na areia, a tendência é afundar. E quando ele fala aqui, se o Senhor edificar a casa, é que essa pessoa, essa família precisa estar nos caminhos do Senhor. Esta família precisa buscar o Senhor. Esta precisa pedir a orientação do Senhor em tudo que ela for fazer. Seja na orientação dos filhos, seja na orientação do seu esposo, seja na orientação do seu trabalho, seja na sabedoria que Deus possa lhe dar em tudo que ele for fazer. Somente em Deus, porque senão ele não vai estar fundamentado na rocha, e sim na areia. E veja aquela declaração no 27, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porque, amados irmãos, quando nós não estamos fundamentados em Deus, a queda é feia. É grande, porque muitas vezes o homem, ele constrói a sua própria vida no seu próprio conhecimento, na sua própria tecnologia, e lá na frente, se ele não tiver baseado em Deus, a sua queda é grande. A segunda verdade que nós vamos entender nesta noite é que a nossa segurança está fundamentada em Deus. Vai estar aqui no versículo 1, na parte B, que vai dizer aqui: os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus queridos irmãos, uma coisa importante que nós podemos relatar nesta noite: hoje o homem investe em tecnologia, investe em segurança, investe em carros blindados, investe em estudos tecnológicos, investe em tantas coisas na sua vida e achando que vai proteger sua família. Esta semana eu estava ouvindo um relato de um juiz, de madrugada assim que eu cheguei do trabalho, e ele estava falando que ele ganha muito dinheiro, que ele tem uma vida bem sucedida,
mas por ele condenar alguns assassinos, ele não tem mais vida. Embora que ele tenha muitos soldados, policiais ao seu redor, muito fortemente armados, mas ele hoje não consegue dar segurança para a sua família. Ele não consegue dar segurança para os seus filhos. Hoje ele não consegue ir para um shopping. Hoje ele não consegue ir para um restaurante com sua esposa. Literalmente ele está dentro de casa. Porque a própria segurança que ele busca para a sua família ele não tem. E assim são tantas pessoas, tantas vidas, tantas pessoas que constroem a sua vida buscando, trabalhando incansavelmente para buscar segurança para a sua família. E aí o que acontece na sua vida, ele vê que isso é em vão. Veja aqui no versículo 2, versículo 1 na parte B, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, por mais que a gente tenta buscar alguma coisa, nós não conseguimos. Salomão aqui continua a refletir ao contexto familiar, pois as cidades são construídas por famílias e a base de todas as sociedades. Jerusalém era conhecida como um centro da nação de Judá. Sua história revela quanto constantemente aquela cidade foi levada a ataques de inimigos e destruída todas as vezes que isso aconteceu. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo foi desobediente a Deus. O povo não escutou a Deus. O povo não escutou a orientação de Deus. A insistência de pecado foi a causa de Jerusalém ter sido invadida pelos babilônicos e seus moradores ter sido levados para o cativeiro. Quando ele pensou que estava seguro e com a sua prosperidade naquela cidade, e aí os exércitos foram pegos de surpresa. E uma das coisas interessantes que nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Neemias, logo depois do reinado de Saul e de Davi e de Salomão, Jerusalém estava conhecida como uma capital de um grande império e de um reinado sustentado por seu grande exército. Mas, logo depois do reinado de Salomão, aquele povo descobriu que tinha feito e caiu em ruínas. Interessante quando vê aqui qual o socorro. Como nós podemos entender esse contexto? Se nós abrimos aí, amados irmãos, vamos lá para o Salmo 121, porque muitas vezes nós vamos procurar segurança, procurar entendimento. Salmo 121, que vai dizer aqui: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é uma pergunta. Talvez aqui, amados irmãos, é interessante entender que a história do povo de Israel, naquela época existiam as sentinelas, e as sentinelas, eles estavam postos para guardar aquela cidade. E qual era o objetivo daqueles sentinelas? Aqueles sentinelas estavam totalmente vigilantes para aquela cidade. Ele não podia piscar os olhos, ele não podia sair da sua posição, ele não podia de maneira nenhuma sair da sua responsabilidade. E aí o que acontecia? O que eles faziam? Eles, quando o inimigo chegava, eles tocavam trombetas. Para quê? Para que aquela cidade, ela fechasse os portões, ela se cuidasse daquela cidade e se preparasse para a guerra. Então aqui ele estava se cuidando de um possível ataque. Mas, olhando desse contexto aqui, olhando, o que eles poderiam, naquela cidade, entender sobre esse contexto? Ora, se eu tenho uma sentinela, se eu tenho trombetas, se assim quando eu fecho os portões eu estou seguro, então eu vou me assegurar em quem? Na sentinela. Se a gente pudesse olhar aqui o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A cidade poderia dizer o quê? A sentinela. Porque ele já estava praticamente seguro naquela cidade.
Ele estava praticamente seguro, porque ele tinha todo aquele contexto a seu favor. Então, a pergunta do Salmo 121, de onde me virá o socorro? Nesse contexto seria sentinela. E no verso 2, o que ele vai dizer no Salmo 121? O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Porque, amados irmãos, quando o homem ele considera a sua própria segurança em si mesmo, todas as coisas que ele fizer dessa forma, ele vai ser invadido, ele vai ser destruído, porque nós temos que ter uma segurança somente em Deus, somente no Senhor dos exércitos. Salomão deixa muito claro que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui o salmista, no Salmo 121, vai dizer que só o Senhor, ele cuida da sua família. Só o Senhor pode guardar a sua entrada e a sua saída de casa. Somente o Senhor pode cuidar da nossa família, dos nossos parentes, da nossa vida, da nossa esposa. Somente o Senhor pode cuidar. Temos que pensar que nossa segurança não vem de homens, mas sim vem do verdadeiro Deus, aquele que estabeleceu os céus e a terra, aquele que ainda rege o céu e a terra, aquele que cuida, ainda não perdeu o controle de todas as coisas. Nós temos que confiar no verdadeiro Deus. E uma coisa interessante é que Jesus ensinou aos seus discípulos a ter essa orientação de buscar a segurança. Em Mateus capítulo 6, do versículo 11, 12 e 13, Jesus disse o seguinte: vocês devem orar a Deus e depois pode pedir por qualquer coisa. Mas antes vocês têm que pedir ao Pai segurança. E qual é essa segurança que Jesus disse aos seus discípulos? Uma das coisas mais básicas que Jesus pede para eles é que está no versículo 11, é aquilo que é básico, que é o pão nosso de cada dia. Então nós temos que pedir primeiramente o pão nosso de cada dia. A segunda coisa que Jesus pede para eles é que perdoe os nossos pecados. Foi o que nós fizemos aqui, a contrição de pecados. Nós temos que pedir perdão a Deus todas as vezes que nós erramos diante de nosso Deus. Quando nós erramos e tomamos algumas decisões erradas, que muitas vezes o nosso coração está em outra segurança que não seja Deus, que Ele pede: olha, Deus, me perdoe, que sabemos que só Tu, Senhor, tem a verdadeira segurança. Então somente Ele pode perdoar os nossos pecados. E a terceira coisa que Jesus vai dizer aqui, que vai estar no versículo 12 e 13, apresentar a Deus em oração, não deixar cair em tentação. Então, é importante nós percebermos que Jesus faz essa oração para os seus discípulos: olha, vocês têm que orar a Deus e pedir a Deus pedir a Deus para que não possamos cair em tentação. Que todas as vezes nós podemos cair, amados irmãos, em tentação em todas as coisas da nossa vida. E há 3 coisas que Jesus pede. A primeira, o pão nosso de cada dia. A segunda, perdoar nossos pecados. E a terceira, não deixar cair em tentação. Se nós botarmos isso em refletir na nossa vida, nós temos um bom entendimento do que é a nossa segurança, porque a segurança somente vem de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos a buscar segurança nele. Somente em Jesus temos a verdadeira segurança para as nossas vidas. Veja que no versículo que nós lemos no Salmo 121, do versículo 3, Deus, como o protetor da família, vai dizer aqui, olha, no versículo, Salmo 121, versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitirá aquele que te guarda. Então, somente, amados irmãos, Jesus pode guardar a sua vida. Somente Jesus pode guardar a sua família. Somente Jesus pode proteger a nosso lar
e a nossa parentela, os nossos filhos. Veja que no Salmo 91 é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quem é que está debaixo das mãos potentes do Senhor? Somente nós, amados irmãos. O onipotente, aquele que livra nós do laço do passarinheiro, aquele que cuida, aqueles que livra do perigo, do mal, desses acidentes, de todas as coisas que vêm contra nós. Somente Jesus pode livrar a nossa família de todo o mal. A terceira verdade que nós vamos ler nesta noite, temos que manter a manutenção da nossa casa. E aqui o salmista, no verso 2, que vai dizer aqui: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjares, e os seus amados ele dá enquanto dormem. E aqui o Salomão, ele vai refletir a questão do trabalho. Esta afirmação se encontra no verso 2 aqui, e Deus está orientando sobre o trabalho. E essa sabedoria que fala do trabalho e que nós nos ocupamos a nossa prioridade da nossa vida, e nós nesse dia de hoje corremos em busca de tantas riquezas, buscamos para nós mantermos a nossa família, e muitas vezes nós nos chegamos a algumas coisas que nós encontramos, que é ao chegar ao ponto culminante da nossa vida, e quando olhamos para trás, achamos que, olha, foi tudo em vão, porque corremos tanto, trabalhamos tanto, vivemos tanto, para um lado, para o outro, corremos, que muitas vezes nós não conseguimos comer, muitas vezes não conseguimos nem almoçar, e muitas vezes tem uns que às vezes nem tira a hora de almoço, volta para trabalhar, para ganhar o pão nosso de cada dia. É bem verdade que nós precisamos, dinheiro é bom, mas não é tudo para a nossa vida. Então, a sabedoria que fala aqui do trabalho é que ocupamos esses esforços dando prioridade em nossas vidas. Gastamos tanto tempo com tantas coisas, corremos o tempo todo, muitas vezes nem alimentamos. Mas quando olhamos o tempo passou e o dinheiro que nós contribuímos, que nós juntamos, e muitas vezes nós passamos desapercebido, porque o que acontece? A nossa vida passou e nós não aproveitamos a vida com a nossa família. E o que Salomão, o sábio Salomão vai dizer isso aqui, é que é inútil tudo que nós fazemos de tantos esforços, se nós não podemos aproveitar o tempo com nossa família, o tempo com nossos filhos, o tempo com nossos pais também com nossos filhos. E muitas vezes nós, como pais, cuidamos dos nossos filhos. Saímos de manhã, deixamos eles deitados, e chegamos de noite, ele está deitado. Deixamos ele na horizontal e encontramos ele na horizontal. E quando nós percebemos, quando nós chegamos a certa idade e olhamos para o nosso filho dizendo: meu filho, você cresceu tanto que eu nem vi, nem percebi. Porque nós gastamos tanto esforço, tanta energia para a nossa família, e nós quando nós percebemos, já é tarde, os nossos filhos já cresceram, e nós temos que perceber essas coisas para a nossa vida. E aqui temos duas tentações que nós não podemos cair. A primeira é da omissão. E essa omissão, amados irmãos, nós achamos que temos que trabalhar muito e buscar muito materiais, bens, mas nós esquecemos de dar carinho aos nossos filhos, de dar atenção às nossas esposas, de acompanhar os nossos filhos no colégio, de ir ao colégio e ver a apresentação dos nossos filhos. Quantos lamentos quando nós olhamos. Essa omissão, nós temos que mudar a chave. Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. E eu tive que mudar a chave.
de acompanhar o caminho onde minha filha estava. Então, quantos pais que deixam o tempo passar, e pouco tempo que nós temos que ter esta atenção para com nossa família. E é interessante que nós temos a segunda razão, é que de nós temos a autossuficiência, que é um perigo para todo ser humano, para todo homem ou para toda mulher, que pensamos que somos totalmente capazes de suprir todas as necessidades. Mas quais são essas necessidades? Achamos que trabalhamos muito, temos bastante dinheiro, temos todos os bens e podemos comprar, os nossos filhos, a nossa família. Como assim? Eu passo tempo fora de casa e aí eu chego e presenteio, um exemplo, com um carro, com um bom presente, o maior que ele precisa. Tudo que ele precisa eu estou dando. Mas o principal é o amor, é a atenção, é o carinho, é 5 minutos, é 10 minutos de atenção do seu filho para com ele. A família, os filhos, eles só precisam, amados irmãos, de uma atenção. E são tantas pessoas que acontecem essas omissões, essa tentação de autossuficiência, que achando que tem tudo e eu vou comprar. E quando ele vai olhar, quando ele chega a um certo determinado tempo da vida, quando ele vai perceber, realmente eu não construí nada. Eu achei que foi tudo em vão. Eu tinha dinheiro, eu tinha bens, mas eu perdi a minha família. Mas eu perdi o que eu queria dar a meus filhos. Mas meus filhos queriam totalmente ao contrário. Ele queria não o dinheiro do pai, não um carro do ano, mas sim a presença do pai, o amor do pai, o carinho do pai para com ele. Jesus advertiu esses discípulos sobre isto, Mateus 6, 24 ao 34, enfatizando sobre a dependência de Deus e a prioridade, como vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As necessidades básicas, Deus vai dar a vocês, vai dar aos pais, às mães, à família. Jesus ensina aos seus discípulos que, olha, a prioridade, olha, não são as coisas mundanas, não são as coisas efêmeras, mas sim as necessidades básicas são a minha pessoa. Buscar primeiro a mim, e o reino de Deus, ao cuidar da família, ao cuidar dos filhos, a cuidar da família, o tempo para a sua família que você tem que ter. E você, olha, vai buscar primeiramente o meu reino. E o reino de Deus, amados irmãos, é dar prioridade à família. Quando nós observamos o povo de Israel, pois deixou a reconstrução do templo para construir as suas próprias casas. Quando voltar a história, Deus levou o profeta Ageu para advertir essas famílias. Depois de Neemias, com Esdras, coordenou a construção dos muros, o povo novamente buscou deixar Deus. O povo foram renovados espiritualmente, mas o povo deixou a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus. E deixou os muros e foram construir as suas próprias casas, buscar os seus próprios projetos, o seu próprio eu, as suas próprias coisas que ele quer da sua vida. O povo de Israel, mais uma vez, eles deixaram Deus. Eles começaram a produzir os mesmos pecados quando voltaram do cativeiro. Veja que eles estavam voltando do cativeiro, que vai falar aí no Salmo 126, e aí eles, mais uma vez, rapidamente, eles entram verdadeiramente no pecado de novo. Então Deus levanta o profeta Ageu mais uma vez para alertar o povo. Por quê? Porque o povo estava construindo as suas próprias casas. Mas essa casa não era a casa, o povo de si, mas os seus próprios projetos, os seus próprios ideais, as suas próprias ideias. Mas aqui Ageu, no capítulo 1
do versículo 4 e 6 até o 6, eu vou ler aqui está na versão atualizada, e vai dizer aqui: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. O profeta Ageu foi duro, porque foi ordem de Deus, porque o povo mais uma vez estava fugindo das coisas de Deus. Ele não estava buscando a presença de Deus. E Deus levanta o profeta Ageu para dizer: olha, vocês estão errados, vocês estão buscando a casa errada, vocês têm que buscar verdadeiramente a Deus. Deus deu tudo para vocês, e agora vocês estão saindo de novo. É muito esforço, dedicação, muitas horas de trabalho, muitas vezes nem comemos direito, nem fim de semana temos tempo para a família. Sabe aquela sensação de nós trabalharmos o dia inteiro e chegar de noite e olhar para trás e dizer assim: olha, eu não fiz nada. É assim essa sensação quando nós construímos uma família, que nós não temos dedicação de dar para ela. É a nossa sensação como pai, de trabalhar: eu preciso ter um tempo para minha família. Dedicação de ensinar meus filhos. O que Salomão nos revela é que será inútil se não termos a consciência que o Senhor nos dá tudo para a gente: saúde, alimento, proteção, sabedoria e uma satisfação para com Ele. Salomão, ele chega na sua vida e chega a uma conclusão e diz que tudo que ele construiu na sua vida foi tudo vaidade. Tudo o que ele construiu na sua vida é vaidade, porque esse homem tinha tudo: roupa, mulheres, tudo que ele precisava na sua vida ele tinha na sua mão. Mas ele chegou na sua idade de consciência e sabedoria de Deus e disse: olha, tudo é vaidade, tudo que eu tenho que eu construir é vaidade. Eu poderia fazer tudo diferente, mas tudo que eu fiz foi vaidade. O conselho sábio de Salomão: somente é Deus que pode dar sabedoria para a gente. Mais uma coisa aqui que Salomão nos reverte e dá uma certeza para a gente, é que aqueles, que vai estar no versículo, Salmo 27, versículo 2, na parte finalzinha, que ele vai dizer aqui, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, o que o sábio Salomão vai dizer aqui, aqueles que dormem, aqueles que mesmo trabalhando, aquele mesmo se esforçando, mas que tem a sua ideia, o seu tempo para com a família, tem um tempo para estar com sua esposa, aquele que tem o seu planejamento para estar com sua família, aquele que tem uma dedicação com sua família, mesmo trabalhando, não é em casa vadiando, mas sim trabalhando, buscando as coisas pertinentes que tem que alimentar a sua família, mas ele vai dizer aqui uma garantia, o que Deus vai dizer? Aos seus amados, aos meus filhos, ele dá enquanto dorme, enquanto ele descansa, enquanto ele repousa. Esses podem dormir, podem descansar, porque Deus vai prover todas as coisas. Porque esses aqui estão buscando a sabedoria de Deus. Esses aqui mesmo trabalhando, tendo planejamento para estar com sua família, com seus filhos, eles estão buscando em Deus sabedoria. Então, por isso que o profeta, por isso que o rei de Salomão vai dizer assim, olha, esse sim pode descansar, porque Deus vai prover, Deus está satisfeito para com eles.
vale a pena porque temos uma direção certa. Deus abençoa aquele que confia no Senhor. Quarta e última verdade. Pais, priorize com sabedoria na criação dos seus filhos. E vamos estar aqui no versículo 3, 4 e 5 que nós vamos trabalhar. E aqui Salomão, ele vai dizer aqui sobre a manutenção desta casa. E esta manutenção da casa se refere, amados irmãos, aqui Salomão está referindo aos seus filhos, né? Primeiro ele falou a respeito da casa, depois da segurança, né? Da provisão, e agora vai falar a questão dos filhos. Pais, priorize com sabedoria a criação dos seus filhos. E aqui no versículo 3, que vai dizer o seguinte, ó: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Meus queridos, Salomão agora nos leva a uma coisa bem interessante sobre a questão dos filhos. E os filhos aqui se refere a uma grande herança. E naquela época, vai dizer que os israelitas compreendiam que uma mulher ou uma família que não tinha filhos era um motivo de grande tristeza. Porque naquela época era necessário, né, toda aquela família ter filhos, né? Para eles era um privilégio, era uma riqueza de ter filhos para que eles possam crescer na presença de Deus e possam cuidar dos seus pais futuramente. E representava também a bênção do Senhor. Então, quando tinha uma mãe ou um pai que não tinha filhos, para ele era praticamente uma tristeza para o seu coração. Os filhos não são pesos para conosco. Eu queria deixar uma coisa importante para que os nossos filhos, amados irmãos, assim como lá em Israel, os filhos eram uma bênção, e nós, muitas vezes, hoje na nossa sociedade, achando que nossos filhos é um peso, é um aborrecimento, é uma preocupação, é um transtorno, mas não. Aqui o rei Salomão vai dizer que, olha, nossos filhos é uma herança, é bênção de Deus, é herança do Senhor, é um privilégio nós temos um filho em nossa casa. Salomão afirma neste salmo, são duas orientações. A primeira, que os filhos são herança do Senhor. Naquele contexto, o homem sem filhos era considerado uma pessoa fadada, pois a continuidade da família teria que ter filhos também para, não só isso, mas para aqueles que tinham condições financeiras e que tinham também bens, eles precisavam ter um filho para que deixasse para com eles, e a procriação de filhos era importante para a sua descendência crescer na terra. Então era bastante importante ter os filhos. E hoje, ao contrário do tempo antigo, nós temos hoje que as pessoas desprezam e não querem mais ter filhos. Hoje temos pessoas que não querem ter relação com seus filhos, estão magoadas com seus filhos. Seus filhos chegam em casa e não falam com seus pais, os pais não falam com seus filhos. Os pais, porque o filho chegou atrasado, tiram os filhos de casa. E aí, amados irmãos, essa relação das bênçãos do Senhor, essa herança do Senhor, nós temos que ter a concepção que os filhos são a herança de Deus. E nós temos que buscar, nós temos que orar e orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. Uma coisa interessante também que nós vamos ver, que no versículo 4, que fala a questão dos filhos, agora veja que vamos ilustrar uma parcela sobre os filhos, são comparados como as flechas na mão do guerreiro. E aqui no versículo 4 nós temos uma metáfora importante que nós vamos ver, é uma figura de linguagem. E a primeira coisa que nós vamos entender nesta figura, nessa metáfora, é que o guerreiro carrega
as flechas, veja no versículo 4, como flecha na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. E aqui, amados irmãos, quando nós olhamos essa figura, que todo guerreiro da época, ele carregava as flechas, os seus arcos, e ele colocava no seu ombro, para o lado de trás, com as suas armaduras. Mas uma coisa importante naquela época, que ele não tirava o seu arco de perto. Para onde ele ia, ele andava com seus arcos, com suas flechas, ia deitar, estava do seu lado. Ia para a guerra, estava do seu lado. E uma coisa, ele estava preparado para a guerra. Assim, amados irmãos, os pais carregam os seus filhos. Não é terceirizar os seus filhos. Não é colocar os seus filhos na creche. Claro que tem exceções. Não é terceirizar os seus filhos para que a igreja ensine. Não é terceirizar os seus filhos na casa de um vizinho. Não é terceirizar os seus filhos em outro local. Os seus filhos, amados, é uma responsabilidade dos pais, de nós. Já ouviu falar para as premissas? A nossa educação tem que começar dentro de casa, dentro do nosso lar. Os nossos filhos, quanto pequeninos, quando nós amamentamos, quando a mãe amamenta os seus filhos, as mães carregam os seus filhos aonde? No ventre. A primeira coisa que nós vamos entender é que ela vai carregar no ventre. E os pais, carregam aonde? Carrega onde? Carrega no coração. Carrega nos seus sonhos. Carrega nos seus braços depois que nasce. Porque, amados irmãos, os filhos, como eu falei, a herança do Senhor, começa com o amor da mãe. Depois começa com o pai. Quando ele nasce, o pai tem que estar junto com os seus filhos, na sua criação, no seu caminhar, no seu andar, no alimentar, em buscar o pão para o seu filho, em levar seu filho para a EBD, para a escola bíblica dominical, a fazer seu culto doméstico. Temos que ensinar os nossos filhos a fazer o culto doméstico em nossas casas, a ensinar a palavra do Senhor e saber, amados irmãos, que nossos filhos não é nosso. Os nossos filhos é de Deus. Quando nós apresentamos aqui o nosso filho, é de Deus. Eles somente são emprestados para nós. E por isso que nós temos que cuidar deles. Temos que levar para a escola, temos que alimentar. E dizer, Jesus, Ele te ama, filho. Mostrar o caminho logo cedo para o seu filho. Jesus é o nosso Salvador. E buscar o exemplo como pai e como mãe, que nós andamos no caminho do Senhor. Leve o seu filho para a igreja. Leve o seu filho para a escola dominical. Mostrando a ele como é que se deve andar. Porque isso, amados irmãos, nós estamos depositando. Estamos depositando. Para quê? Para lá na frente, vemos o fruto. Porque quando nós depositamos no mundo, nós não temos essa mesma devolutiva. Mas quando nós depositamos em Deus, nós temos essa devolutiva. Eu digo isso sem medo de errar. Nós temos essa devolutiva de Deus. Porque nós vamos ter uns filhos sábios, vamos ter uns filhos que vão respeitar os seus pais, vai amar seus pais. E isso, amados irmãos, é a função de um guerreiro. Ele está com a flecha, cuidando da sua cria. E a sua mãe está junto com ele para fazer isso, instruir o filho no caminho do Senhor, como ele deve andar. Nós temos que fazer isso. Viu como lá em 1 Timóteo vai falar sobre isso. 2 Timóteo, de capítulo 1, do 5 ao 7. E diz assim que pela recordação que guardo na tua fé, sem fingimento, a mesmo que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Então veja que Paulo já fala para isso para Timóteo, porque já veio acompanhando que sua avó passou a descendência do ensinamento para sua mãe, e sua mãe consecutivamente passou para Timóteo. E essa é uma geração, amados irmãos, que nós temos que cuidar.
A função de um guerreiro é isso, é cuidar, proteger, enquanto eles são pequenos. A segunda função de um guerreiro é não carregar para a vida toda. Isso é inevitável, que jamais podemos segurar os nossos filhos por muito tempo, até porque ele precisa se preparar, para o mundo. Esta fase que ele tem que ser cuidado pelos pais, sustentado pelos pais, né? Vai ter a fase que ele vai ter que crescer, vai ter que sustentar, vai ter que ensinar ele a andar nos caminhos, né? Andar no ônibus, conhecer as verdades, né? E vai ter que, nesse momento, o guerreiro vai ter que lançar a flecha. Veja que às vezes a gente tem que pegar o flecheiro, vai pegar a flecha e vai sacudir. É a hora do filho andar. É hora que o pai e a mãe, olha, vai ter que ensinar os caminhos. O caminho é esse, o errado é esse, o certo é esse. Se tu errado por esse caminho, ó, tu vai se quebrar. Então nós temos como pai e mães, nesse momento que o guerreiro vai soltar a flecha, é essa hora que nós temos que ensinar os nossos filhos. Por quê? Porque ele já está consciente da sua vida ao caminho do Senhor. Primeiramente Deus, né? A sua vida com Deus e as demais coisas. Então cuidado, né? Com seus amigos na faculdade, cuidado com seus amigos que querem levar para você para tal canto. Então essa é a orientação dos pais para com o filho. Então ter muito cuidado para com ele. Então esse é o momento que nós não podemos segurar. E tem pais que quer os filhos para ele mesmo. Não quer mais soltar de casa. Quer ficar com seus filhos pro resto da vida. Não pode, gente. Os filhos têm que soltar, ele tem que crescer, ele tem que realmente fazer a vida dele. Mas os pais seguram os filhos. Tem filho aí com 30, 40 anos deitado em casa. Deitado em peso esplêndido. E o pai cuidando. Não, gente, os pais, os filhos têm que sair, ele tem que cuidar das suas vidas, ele precisa casar, ter filhos e aumentar a sua descendência. E é assim que a lei de Deus nos ensina. A terceira imagem da flecha é o guerreiro não joga ao esmo a flecha, né? Você veja que um guerreiro, ele não vai jogar a flecha e desperdiçar a flecha. Jamais um flecheiro vai colocar a flecha para jogar ao esmo, né? A errar. Mas o flecheiro, ele vai pegar a flecha e vai colocar a flecha no alvo. Ele vai tentar soltar no alvo o caminho certo de Deus para seus filhos. Conhecer a palavra de Deus, continuar apresentando a Deus, buscar verdadeiramente a Deus, tem que ter Jesus na sua vida. Nunca esqueça isso dos seus filhos. Esse alvo que vai ser certeiro, você tem que colocar na sua mente, no seu coração, olha, Jesus é a sua vida. Somente Jesus pode cuidar de você. Sem Jesus nós não somos nada. E Jesus diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Quando nós orientamos nossos filhos nesta condição, amados irmãos, não teve prejuízo nenhum. Não só é ter o sucesso dos seus filhos, ele pode construir muitas coisas, mas não devemos deixar de ensinar o caminho certo para ele. Isso é muito importante para nossos filhos, para que lá na frente ele agradeça a seu pai, ou a sua mãe, ou a sua família. Olha, nós temos um exemplo de um pai, exemplo de uma mãe que me orientou a buscar a Deus, os caminhos da verdade, os caminhos corretos para a nossa vida. A última orientação de Salomão vai dizer aqui no versículo 5, que nós lemos aqui: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. E aqui Salomão, ele vai relatar que esses filhos, esses homens, na verdade, na época precisavam de jovens bem-sucedidos, bem preparados na época, para educar, ensinar, mostrar o caminho, para que esses filhos, posteriormente,
possam ser cuidado e cuidar dos seus pais, cuidar das heranças dos seus pais e dar continuidade nas suas vidas. Por isso que Salomão vai dizer, olha, esses jovens são os jovens do futuro, esses jovens, por isso que ele diz como flecha, feliz o homem que enche dele a sua aljava. Feliz o homem, feliz é aquele pai que ensina os seus filhos, para que eles cresçam, para que eles obedeçam, para que eles lá na frente, não esperando dele cuidar de nós, mas lá na frente eu sei que nós vamos precisar. Nós vamos chegar a uma certa idade, que a idade vai, a locomoção da gente vai se ficando mais deficiente. Claro que a tecnologia da academia nos ajuda bastante, mas eu sei que lá na frente, com 80, 90 anos, vamos precisar dos nossos filhos. É essa hora que os filhos têm que ajudar os pais. É essa hora que o amor paterno, a sabedoria de Deus, que vai nos ajudar a cuidar dos nossos filhos e a cuidar dos nossos pais. Esta é a lei da semeadura. Eu queria concluir com uma frase de um autor desconhecido. E este autor vai dizer o seguinte: o Senhor tem nos edificado casas. Ele tem nos dado família. Ele tem nos dado filhos. Devemos cuidar, instruir esses filhos para que eles aprendam a amar e temer o Senhor. Para que aprendam e nos amar e honrar os seus pais. E assim ensinarem os seus filhos, que esses filhos sejam bênção do Senhor, em nome de Jesus. É assim, a sabedoria de Deus para nossas vidas. Queria já convidar aí o Ministério do Louvor para estar encerrando com louvor, e depois o pastor André vai estar orando e encerrando nesta noite. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração, como pai, como mãe, como filhos, para que nós possamos criar e andar nos caminhos com sabedoria no Senhor.